Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme do Gevenck e hoje nós estamos aqui com a Elizabeth. A Elizabeth é professora titular de Viçosa e, professora, é um prazer estar aqui, é uma honra recebê-la. A sua trajetória na ciência brasileira é inspiradora, tanto pelo impacto de suas pesquisas, quanto pelo reconhecimento que você conquistou através da sua trajetória. Para iniciar, eu gostaria de conhecê-la um pouco mais, que o público te conhecesse um pouco mais. Você poderia falar, em suas palavras, um pouco da sua trajetória e de momentos marcantes na sua carreira? Claro que sim. Vai ser um prazer, inclusive, fazer essa entrevista aqui com vocês. A minha trajetória na pesquisa foi muito semelhante ao que se vê hoje, né? Eu iniciei, naturalmente, fazendo uma graduação em Engenharia de Alimentos, porque na época eu tinha a impressão tinha impressão não, eu gostava muito da parte de Física e Matemática. E também Biologia, então eu queria juntar as três áreas, Física, Matemática e Biologia, numa mesma área. E, portanto, eu escolhi a Engenharia de Alimentos, que eu achei que seria mais, olhando o currículo da disciplina, primeiro, na época, era novidade. E eu sempre gostei de novidades na minha universidade. E segundo, porque tinha essa integração ao olhar a carreira, né, o plano acadêmico da engenharia, eu percebi que realmente eu tinha uma interação muito grande com cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3, e tinha as biologias e as bioquímicas. E a minha primeira vivência com bioquímica foi no meu curso de graduação. Né? Como consequência, eu tive uma bioquímica geral primeiro, a qual eu realmente adorei. Achei a disciplina extremamente relevante, porque naquela época, e mesmo hoje, na graduação, a gente fala muito, quando se dá aula de bioquímica geral, a gente fala muito de bioquímica humana. Então, achei super interessante. A partir daí, eu fui para uma bioquímica de alimentos, que também é extremamente interessante. Então, eu percebi que eu gostava de qualquer tipo de bioquímica que fosse colocado na minha frente. E, como consequência, ao fazer o mestrado, eu tentei me atualizar em bioquímica. Na verdade, eu tentei me aprofundar mais em bioquímica. Deixei um pouco a engenharia de lado e fui fazer o mestrado em bioquímica agrícola. O caso de bioquímica agrícola é porque a universidade que eu estava, na época, a Universidade Federal de Viçosa, né, que eu estava cursando mestrado, ela era muito ciências agrárias. Ela iniciou exatamente como a Exalc. Elas têm as duas universidades têm um consenso muito grande no início das duas. Então, as ciências agrárias era bastante forte e a bioquímica agrícola também era muito forte. Acabado de chegar dos Estados Unidos um professor em bioquímica agrícola com doutorado, que foi o professor Maurílio Moreira, e realmente eu fiquei encantada com a linha de pesquisa dele e fiz um mestrado com ele. Em seguida, eu fui me aprofundar um pouquinho mais, fui fazer o doutorado, como vocês todos estão fazendo agora, né? Porque a área que realmente é o caminho lógico para quem quer trabalhar no empreendedorismo como CEO e também na carreira acadêmica. Então, eu fui fazer o doutorado em genética molecular, aí eu mudei para genética. Me apaixonei pela genética. É muito bom. E mudei completamente para genética. Né? Fui fazer um doutorado em genética molecular, mas também aliando muito bem a área de bioquímica. Né? Porque a genética molecular, ela te dá a liberdade de trabalhar com princípios fundamentais da ciência. Perfeito. Né? Como vocês viram ontem no meu seminário. Sim. E a partir daí, imediatamente na mesma universidade que eu estava fazendo doutorado, que era o North State Carolina University, eu fui convidada a fazer um pós-doc. Legal. Em vírus. Que legal. Daí é o meu primeiro contato com vírus, quando eu fiz o meu primeiro pós-doc. Nossa, no pós-doc. Um pós-doc, em seguida. Interessantemente, naquela época, nós podíamos ser professores auxiliares, que auxiliavam os professores titulares, assistentes, ainda tendo apenas a graduação. Então, eu consegui uma coisa que nos nossos dias é impossível. Eu consegui ser professora auxiliar com a minha graduação, fazer um mestrado sendo contratada pela Universidade Federal de Viçosa, ir para o exterior, fazer um doutorado sendo contratada pela Universidade Federal de Viçosa e fazer um pós-doutorado também sendo contratada pela Universidade Federal de Viçosa, tudo em seguida. Nossa, quando eu retornei para Viçosa, aí, de professor auxiliar, por ter o título de doutor, de professor auxiliar, eu imediatamente voltei como, acho que era professor associado, ou não, acho que era professor adjunto, que se chamava na época.
Então, o que eu fiz? Não esperei, e também na minha época, que é diferente nas universidades federais hoje, a gente podia fazer concurso para professor titular, abria-se uma vaga e você fazia o concurso. Né? Começava tudo de novo. Tanto que o meu contrato na Universidade Federal de Viçosa não é esse contrato auxiliar, é o contrato direto de professor titular, que eu acabei fazendo um concurso, né, como professora titular. Então, eu realmente abri um concurso, eu participei desse concurso, fiz toda a prova, defesa de memorial, etc, etc, concorri e passei. Então, meu ingresso como professora titular foi muito cedo. Isso é bom porque te dá uma motivação muito grande, mas é ruim porque você chegou ao topo da carreira muito cedo. Né? Aí você fica procurando confusão, né? O que a gente vai fazer agora para melhorar, né? Para conseguir chegar no máximo, que se você já está no máximo muito cedo, né? Não é bom. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar na ideia de fazer sabáticas. Legal. Em laboratórios em laboratórios bem conceituados no mundo, em termos de ciência, para pelo menos, se não melhorar a minha carreira, porque eu já estava no topo, pelo menos melhorar a minha ciência, né, que era bastante interessante. Aí eu fiz três ou quatro sabáticas no The Salk Institute for Biological Science, na Califórnia, em San Diego, que foi um divisor na minha carreira em termos de fazer ciência. Foi extremamente relevante a minha passagem nesse instituto de pesquisa. Por que foi tão divisor de água assim? Era por conta do projeto em si ou por conta da cultura? Porque nós temos muito isso de a ciência é feita em conjunto. Então, esses networkings, eles não são só importantes para a gente ter experiências novas, mas também para que a gente tenha contatos novos, né? Então, esse divisor de águas, ele foi por conta da cultura ou foi por conta das possibilidades que tinham lá e que não tinham no Brasil? Por duas coisas. Principalmente em termos da ciência mesmo. Porque a ciência que eu tinha começado a fazer no Brasil, eu tinha escolhido uma linha de pesquisa, continuar com vírus, e tentando identificar as respostas moleculares também em relação à seca. E desde aquela época eu já sabia que seca era um assunto muito importante e que ia haver um apelo muito grande para isso, para plantas resistentes à seca. Então, eu comecei a trabalhar com seca também, paralelamente ao vírus. E eu senti que eu precisava entender mais da ciência básica. Então, o que eu fiz? Eu trabalhava em seca com soja e em vírus em tomateiros. Para mim avançar, eu resolvi mudar para Arabidopsis, que é a planta modelo e é muito mais fácil de trabalhar. Para trabalhar com Arabidopsis, eu precisava de um suporte, porque nem Arabidopsis cresce em Viçosa bem. Né? A gente precisa ter... Hoje eu tenho growth chambers grandes que eu cresço Arabidopsis como planta modelo. Mas eu continuo usando o tomate como commodity agrícola e a soja como commodity agrícola. Então, para isso, o que eu fiz? Eu fui para um laboratório, primeiro, que fazia ciência de muita qualidade, que eu conhecia cientistas extremamente brilhantes, sabe? Altamente brilhantes, que é até difícil conceituar. Você vê que eu estou achando dificuldade em conceituar, em reconhecê-los com as palavras certas, porque eles realmente foram muito importantes na minha vida profissional, que é a Joanne Corey, já falecida, e o Joseph Ecker. Esses dois cientistas, eles desenvolviam uma pesquisa no Salk Institute com Arabidopsis e criavam para identificar vias de sinalização de desenvolvimento e a outra em resposta ao hormônio. A Joanne em desenvolvimento e o Joe Ecker em resposta ao hormônio. Naquela época, eu tive a cara de pau de pedir a Joanne Corey se eu podia fazer uma sabática no laboratório dela, que, na verdade, eu fiz foi um pós-doc, porque eu fui para a bancada trabalhar como pós-doc, se eu pudesse fazer uma sabática no laboratório dela, levando a minha pesquisa, que era completamente diferente de todos. E eu expliquei para ela o que eu queria fazer. Como eu trabalhava com receptores, eu queria identificar o receptor que reconhecia o vírus. Naquela época, ainda em 2003. Nossa! O receptor que identificava o vírus. Né? E ela trabalhava com um receptor que reconhece a brasinesterose, que é um hormônio. E, ao mesmo tempo, o Joe Ecker trabalhava com receptores e ômicas, super forte em ômicas, já naquela época. Já naquela época? Já naquela época. Impressionante. Mas era predominantemente microarrays of DNA. Não tinha ainda o famoso RNA-seq, ChIP-seq e metabolômica. As ômicas, fundamentalmente, elas existiam com o DNA, microarranjo de DNA. E, inclusive, eu fiz, né? Fui lá também e resolvi isso. Ela teve a coragem de me aceitar. Coragem? Coragem, porque eu sou muito complicada. Complicada assim, né?
Sou muito agitada. Então, ela me aceitou no laboratório, contanto que eu mesmo desenvolvesse a minha pesquisa. Né? Porque ela não ia desviar os estudantes dela para fazer uma coisa que não era do interesse direto dela. Perfeito. Então, eu fui para a bancada. Faz sentido. Né? E aí, né, mais importante do que ir para a bancada lá, que tinha todos os reagentes, todos os equipamentos, tudo que eu precisava, foi realmente as novas técnicas que avançaram na minha frente. Primeiro, foi a genética reversa. Nossa, Que em Arabidopsis, o Joe Ecker, naquela época, ele já tinha uma coleção de mutantes de Arabidopsis por inserção de tDNA. Nossa. Então, que a gente podia usar. E segundo, foi os divisores de água no meu avanço científico. E segundo, foi as ômicas, que na época eram os microarrays. Né, que eu pude colocar todos os receptores que eu queria para identificar no microarranjo de DNA a expressão gênica em todos os testículos de Arabidopsis. E terceiro foi trabalhar com uma planta modelo, cujas ferramentas moleculares, na época, eram muito fáceis, muito mais avançadas. Era muito mais fácil você avançar na ciência básica, na ciência fundamental, com a planta modelo do que com as nossas crops. Né? Então, foi isso que exatamente aconteceu. Fui por bancada, resolvi e tive o orgulho de publicar no Genes and Development, esse meu pós-doc lá, e ser capa da revista. Nossa, né? Então, foi realmente uma pesquisa muito importante e uma inserção muito grande desse Salk University. O mais importante, eu consegui também convencer a Joanne Corey e o Joe Ecker que eu valia a pena. Sim, com certeza. Tanto que em 2011 eles me convidaram para ir para lá como professora visitante, não mais como pós-doc. Nossa, que legal. E foi uma coisa fantástica, que eu pude levar meus estudantes comigo. Que legal. Então, o Pedro, eu posso até citar os 3 estudantes que eles foram muito importantes na minha carreira, que é o Pedro Reis, Max Miller, Dal Bianco e a Yara Kalil. Foram 3 estudantes que foram comigo. E aí minha pesquisa avançou muito mais, porque além eu tinha o meu office como professora visitante, comunicava com os estudantes que ficaram no Brasil, continuei orientando da mesma forma os estudantes que estavam no meu laboratório no Brasil. E além disso tinha os meus estudantes para conduzir a pesquisa de uma forma muito mais rápida. Né? E em 2023 voltei de novo como professora visitante por mais um período no Salk Instituto. Então, isso realmente foi uma interação muito importante. E foi essa interação que me fez propor ao governo federal participar também naquele programa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia como coordenadora de um instituto em interações planta-praga, que também foi muito importante. Né? Aí eu comecei a trabalhar em redes, propriamente em redes. Associei o laboratório da Joanne Corey e do Joe Ecker a esse instituto, associamos outros laboratórios no mundo inteiro, né, a este instituto e também começamos a comunicar entre nós no instituto para avançar mais a nossa pesquisa. Muito interessante, Elizabeth, perceber a sua perspicácia em fazer essas conexões e perceber esses pontos importantes. Ainda nessa perspectiva de carreira, de novas experiências e desafios, como mulher, você tem barreiras que você enfrentou para conseguir conquistar tudo que você conquistou? Essa pergunta é muito interessante. Eu tenho muita dificuldade em respondê-la porque no início eu era minhas coisas iam acontecendo tão rápido, né? E eu ia abraçando tudo que vinha na minha frente, que eu não percebi quanto eu estava sendo discriminada na minha própria universidade. Nunca percebi isso. Nossa. Somente percebi quando eu comecei a observar como as outras estavam sendo discriminadas. Nossa. As outras mulheres. E comecei a perceber assim. Eu até começo, quando me perguntam isso, eu até começo falando assim, olha, se vocês caminharam na minha universidade hoje, pelo campus, visitarem as salas de aula, uma por uma, vocês vão perceber que não existe discriminação entre homens e mulheres. Aliás, predomina até mulheres, né, como estudantes. Se você olhar direitinho, contar direitinho em todas as salas, predomina mulheres como estudante, exceto na parte de engenharia, porque ainda tem um tabu. Né? Mas nas outras áreas, biologia, nutrição, medicina, predominam as mulheres. Então, você tem a impressão de que não existe discriminação. A gente logo percebe, quando você começa a entender a universidade, logicamente você percebe que a discriminação contra mulheres ainda é muito forte. Então, por exemplo, mesmo que nós estejamos formando mais mulheres, o mestrado começa a haver desequilíbrio. Ainda não no mestrado, ainda há um equilíbrio entre homens e mulheres no mestrado. Quando você vai para o doutorado, quando você começa
a olhar a carreira de uma forma mais elitizada, você vai para o doutorado, aí começa a haver a discriminação, mais homens do que mulheres. Quando você vai para o número de professores, também continua, um pouco mais homens do que mulheres. Quando você começa a ver a carreira administrativa, aí a diferença é gritante. Muito mais homens ocupando posições de destaque do que mulheres. Qual o resultado disso? Embora vocês, homens, todos vocês, são capazes de dizer que vocês não discriminam mulheres, e eu acredito nisso, no fundo, vocês discriminam um pouco. Um pouquinho, pelo menos. Porque se por acaso você tiver de tirar alguma vantagem que você tem para favorecer a mulher, para ficar igual às mulheres, você na posição de decisão, você não tira. Então é uma coisa muito forte, sabe? É uma coisa muito forte, apesar de que os homens da atualidade, eles sempre estão comunicando que eles não discriminam mulheres. Né? Não tem jeito, não discriminam mulheres. Isso, então, na verdade, ainda existe uma discriminação muito forte. E por causa disso, eu tenho falado um pouquinho mais sobre discriminação de mulheres. Antes eu nem percebia isso, eu nem falava. Porque minha carreira foi andando, eu fui o primeiro docente da universidade a ser da Academia Brasileira de Ciências. Não é porque eu era mulher, é porque eu era a primeira mesmo. Eu sou a única da Universidade Federal de Viçosa a ser da Academia Mundial de Ciências. Eu sou a única da Universidade Federal de Viçosa a ter aquele mérito científico da ordem nacional, na classe comendadora. Então, na verdade, aí eu olho minha carreira científica e falo assim, eu não posso ter sido discriminada, né? Mas, na verdade, eu fui porque eu podia ter tomado decisões. Eles nunca me colocaram num cargo de decisão. O único cargo de decisão que eu tive é chefe de departamento, e mesmo assim você não decide nada. Fiz bastante coisa, mas não decide nada, vai sempre para cima. E fui diretora científica de uma fundação, aí sim. Eu entendi que as mulheres têm que estar em cargos de decisão, sim. Porque lá eu poderia decidir e lá eu fiz coisas importantes, como dedicar um recurso dessa fundação, que apoia a pesquisa, para dar bolsas de iniciação científica para professores que estavam iniciando a carreira, para eles não terem que competir com os professores mais antigos, que era o meu caso, né? Eu já sou antiga há muito tempo, tá? Então, só para você ter ideia, eu fui professora titular muito cedo, então sou antiga há muito tempo. Então, bolsas de iniciação científica, de pesquisa, iniciação de extensão, iniciação de ensino. Então, são coisas que realmente fizeram diferença dentro da universidade, né? Principalmente para os professores emergentes, aqueles que estavam iniciando a carreira. Só para você ter uma última ideia, eu sempre concorri para o mérito em pesquisa na Universidade Federal de Viçosa, sempre. E todo ano tem um professor que é agraciado com a medalha de mérito em pesquisa. Nunca consegui ganhar. Eu só consegui ganhar quando eu ganhei um prêmio fora da universidade, que eu fui eleita na Academia Brasileira de Ciências. Aí eu acho que a universidade ficou com vergonha e me deu. Naquele ano, ela me deu também o título de mérito em pesquisa. E nesse ano, não tinha jeito de fugir, que eu fui indicada por todos os departamentos da universidade. Então, realmente, eles ficaram, aquela turminha que predominava homens, ficaram um pouco sem graça e me deram esse mérito em pesquisa. Tá, e a minha próxima pergunta é correlacionada com isso. Você recebeu outros prêmios, como o prêmio de melhor tese, CAPES, o prêmio Márcio Luiz, a medalha Peter Holfs. E você se sente valorizada na sua carreira, não só em questão de premiações, mas no geral, pensando em todas as suas conquistas? Você sente que você foi valorizada em questão de reconhecimento mesmo? Ou faltou muito, apesar das premiações? Não, eu acho até o contrário. Eu fui super valorizada. Por quê? Porque nada que eu fiz sozinha. Os meus estudantes estavam juntos comigo em todas as etapas da minha vida. E quem ganhou os prêmios fui eu, né? E não foram eles. Então é lógico que a gente tem a parte de agradecimento a eles, mas não é o suficiente, né? O prêmio deveria ser dividido pela equipe que está comigo, né? Que estava trabalhando comigo. Então, em termos do reconhecimento pelos prêmios, eu me sinto até super valorizada, que esse prêmio deveria ter sido dividido e não somente meu, né? Mas eu acho que é assim para todo mundo. Sim. Todo mundo na ciência a gente não consegue trabalhar sozinho mesmo. Não né? consegue. Então, realmente, isso é realmente o que você falou no início, o que você contextualizou no início, é realmente verdadeiro. Né?
Então, realmente, é até um pouquinho o contrário do que você falou. O único prêmio que eu me sinto desvalorizada foi aquele do mérito na Universidade Federal de Viçosa. Porque aquele realmente eu não consegui, eu só consegui depois que eu ganhei fora da universidade. Entendi. Né? Um prêmio de valor, que eu fui a primeira docente da universidade a ser da Academia Brasileira de Ciência. Então, acho que isso não tinha mais jeito deles Negarem isso. negar esse prêmio. Então, é o único que realmente eu sempre me senti desvalorizada pela Universidade Federal de Viçosa, foi nesse ponto. Entendi. Né? Mas hoje, pelas todas essas conquistas, eu sou muito bem valorizada na Universidade Federal de Viçosa. Mas eu me preocupo com as outras. Né? Por isso que eu falo tanto sobre discriminação em mulheres. Perfeito, e é um papel muito importante. Parabéns por isso. E teve alguma premiação que você tem um apego, que te pegou mais pessoalmente, que teve um contexto pessoal por ter recebido uma premiação, ou foram todas mais ou menos o mesmo impacto na sua carreira? Não, o maior impacto na minha carreira foi a Academia Brasileira de Ciências, porque eu realmente não estava esperando. Sério? O professor da USP, o professor Paulo Arruda, me ligou e disse assim, eu quero te indicar para a Academia Brasileira de Ciências. Você tem que preencher esse formulário. Eu falei assim, olha, eu acho que eu não mereço ainda, né? Porque também foi mais cedo. Né? Então eu falei, eu acho que eu não mereço ainda. Mas ele falou assim, mas por favor, preencha esses formulários, né, mostrando o seu destaque na ciência e vamos tentar. E a primeira vez que ele tentou, eu consegui ser votada e ser eleita na Academia Brasileira de Ciências. Então, eu acho que esse foi realmente o mais importante. Esse Mários Guias também é muito importante para o Estado de Minas Gerais, né? Porque a gente chama lá de medalha de honra na ciência do Estado de Minas Gerais. Então, também foi bastante relevante. Mas os outros vieram em consequência, tá? Entendi. Eu ainda gostaria de saber sua percepção pessoal, ainda mais tendo tanta experiência na ciência, como você vê a ciência brasileira hoje? Você tem essa perspectiva de desenvolvimento científico brasileiro, porque você está nesse ramo há muito tempo. Você tem uma prospecção positiva? Você vê que o Brasil realmente está crescendo cientificamente? E quais são os pontos críticos para continuar ou manter esse avanço? Não, nós sabemos que no Brasil nós temos uma dificuldade maior em fazer ciência. Isso eu falo até nas minhas palestras fora do Brasil, quando eles me fazem alguma entrevista, pela falta de recursos. A ciência é cara, mas a ciência resolve. É isso que realmente, né? É isso que realmente... E a educação liberta. Então, só você notar que a nossa educação está muito mal classificada no mundo inteiro, você verifica que realmente... a educação básica, né? Então a gente verifica que realmente no Brasil está faltando muita coisa para a gente ser o número mais robustos em termos de fazer ciência. Está faltando muita coisa. E o mais importante é o investimento na educação e na ciência, mas mais importante do que isso é o reconhecimento dos governantes de que, de fato, a ciência resolve e de que, de fato, a educação liberta o povo brasileiro. Se eles entenderem isso de uma forma muito significativa, aí nós teremos esse famoso investimento na ciência e na educação que é absolutamente relevante. Então, essa parece que é até um comum de todos, né? Mas no Brasil isso é real, isso é verdade. Entra governo, sai governo, alguns são melhores. Nós estamos melhores hoje do que tivemos no governo passado, mas não tão melhores como nós precisávamos e não tão melhores como nós merecemos. Que nós temos uma quantidade de crânios no Brasil, eu fico encantada com os estudantes que chegam no meu laboratório. E eu fiquei encantada com essa organização do congresso que vocês fizeram aqui. Né? É fantástico isso. Então, nós temos uma quantidade de crânios importantes no Brasil, de pessoas jovens que estão comprometidos com a ciência e nós não estamos sabendo absorver esse pessoal de uma forma que eles merecem. De uma forma que eles possam desenvolver o potencial como um todo. E é realmente falta de recursos. Eu não acho que seja falta de infraestrutura, porque se você olhar nas universidades, os que vieram já fizeram bastante. Os que vieram antes de você. Né? O meu laboratório é absolutamente, totalmente equipado e eu estou deixando esse laboratório para para professores jovens. Né? O professor Pedro, hoje, inclusive eu dei a coordenação do meu laboratório para o professor Pedro, que é um professor jovem que chegou com muita animação, muito bom, né? E ele merece ter todas as oportunidades. Infelizmente, ele não tem todas as oportunidades, que apesar de ele ter o melhor laboratório que você pode imaginar no Brasil, ele não tem o recurso que ele precisa.
Então, é muito difícil para vocês ainda desenvolver o potencial que vocês têm. Então, pode ter certeza absoluta que no Brasil nós não desenvolvemos o potencial científico e intelectual que nós temos. Não é desenvolvido. Né? As pessoas que se destacam, elas têm que procurar alternativas fora do Brasil, têm que procurar financiamentos externos, no exterior, etc. É lógico que esse programa de Instituto INCT, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, melhorou bastante. Né? Você sabia, por exemplo, que até somente depois da implementação dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que os cientistas brasileiros foram reconhecidos no exterior? Nossa, não sabia. Antes disso, não existia esse reconhecimento. Você podia pontuar aqueles que eram convidados para fazer abrir uma conferência no exterior, por exemplo, dar uma palestra, um keynote speaker ou uma plenária no exterior. Você podia contar nos dedos. Hoje, isso é muito mais significativo, porque nós publicamos bem. Sim. Sabe? Nós publicamos melhor, nós somos mais bem reconhecidos. Mas mesmo assim ainda falta explorar o máximo do nosso potencial com mais recursos. Não, é muito bom ter essa consciência. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas específicas sobre o seu trabalho. Diante dos avanços recentes em genômica, proteômica e biologia de sistema, e também considerando o tema do nosso evento, que é a integração ômica, em que medida nós já conseguimos compreender o funcionamento da integridade e da imunidade vegetal? Como essa integração de dados tem favorecido o nosso entendimento disso? Porque hoje em dia nós estamos conhecendo cada vez mais a regulação higiênica, mas ainda estamos muito longe de entender como todos os mecanismos são feitos. A gente conhece um ou outro. No sistema de defesa de plantas, também ainda temos muito a explorar ou nós já temos uma base sólida? Não, nós temos uma base sólida no sistema inato imune. Nós sabemos os princípios básicos, mas temos muito a explorar. Em termos de mecanismo, em termos de receptores, nós temos muito a explorar. Por exemplo, só para você te dar uma ideia, em eucalipto nós temos só receptores do tipo serina quinases na membrana plasmática. Nós temos mais de 1.500 receptores. Nossa. Cada um desses receptores, teoricamente, cientificamente, conceitualmente, eles devem responder a estímulos específicos. Então, você imagina a quantidade de vias de sinalização que estão sendo acionadas ao mesmo tempo quando a planta está em condições do meio ambiente, né, num campo, por exemplo. Ela está em contato com as diversidades do meio ambiente, ela está em contato com tanta coisa. Então, realmente, você imagina a quantidade de vias de sinalização que se integram e que nós ainda não conhecemos. Então, nós temos muito a saber, principalmente em termos dos receptores. Quais são as funções dos receptores? Eu não sei se você viu a minha palestra ontem, mas só ontem eu falei assim, essa via de sinalização antiviral, ela responde, no mínimo, a 4 receptores que eu coloquei. Sim. Um nós conhecemos, que é aquele da flagelina. Mas 3 nós não conhecemos ainda. Né? Só uma via de sinalização. E eu não cheguei aí porque vocês cortaram meu seminário, né? Vocês falaram que eu ultrapassei o tempo. Eu não ultrapassei não, mas vocês falaram que eu ultrapassei. Não cheguei lá, mas eu ia apresentar novos dados dizendo que ela também responde a hormônios, abscísico e salicílico. E são receptores diferentes. Então são mais 2 receptores que eu tenho que identificar nessa via. Só uma simples via que controla fotossíntese e tradução, ela tem já descoberto 6 receptores diferentes. E pode ter muito mais, dependendo dos estímulos que nós estamos investigando. Né? E dos quais apenas um a gente reconhece. Então, por exemplo, em termos de sistema inato imune, os receptores, nós não reconhecemos receptores. Por exemplo, precisamos também avançar em outros sentidos. Nós temos que começar a aplicar esse conhecimento no campo mesmo. E para isso precisa avanços tecnológicos. Por exemplo, o RNAi, aquilo que a Ione falou ontem, né, aquela via de sinalização de resposta através da RNA de interferência, aquele RNA que é um RNA pequenininho de 20 pares de base, 21, 22 pares de base, uma cadeia simples. Aquele RNA ele pode ser usado como pesticida contra insetos, como fungicida contra fungos e como viricidas contra vírus também. Mas para isso, você sabe que a RNA é a molécula mais instável que existe. Sim. Ele tem que ser estabilizado para ser pulverizado na planta. E a estabilização disso depende da nanotecnologia. Então, nós temos que colocar a nossa ciência, o que nós conhecemos, o nosso conhecimento, em favor da agricultura complementada com outras áreas, como nanotecnologia,
propriamente dito. É um exemplo de que realmente a gente tem que avançar bastante. Tá? Então, existem muitas gaps no sistema imune de plantas, assim como existe no sistema imune nosso, que tem que ser realmente avaliado ainda, né? Nós temos que avançar muito ainda. Mas nós já podemos aplicar o nosso conhecimento. É só fazer a coisa certa e reunir com ela um pouco mais de áreas afins. Quanto à integração de ômicas, como ela fez para que a planta imunidade avançasse, eu tenho inúmeros exemplos para te dar. Só olhar o meu caso, você viu ontem. Sim. Eu não teria conseguido identificar aquela via de sinalização se eu não tivesse analisado todos a regulação gênica em resposta a cada um daqueles estímulos. E você só pode fazer isso com as ômicas, não tem outro jeito. Você tem que trabalhar com Big Data. Então, a Big Data, na minha área, ela foi muito importante para a gente formular modelos. E esses modelos fundamentais, eles podem ser testados. A gente testa os modelos para verificar se eles são corretos ou não. Quando eles são corretos, você segue e faz a sua ciência fundamental. Se por acaso eles são errados, e isso acontece demais quando você tenta colocar, porque com a ômica você pode inventar qualquer modelo. Você vai ter muitos dados. Agora, se esses dados estão corretos, aí... Eles estão corretos. Se o seu modelo que você colocou ali, porque às vezes você força o modelo, sabe? Em cima dos dados, se está correto ou não, aí você tem que realmente analisar. Então, a ômica te dá o ponto de partida na sua pesquisa. Agora, você realmente tem que ir para frente e aprofundar para ver se o modelo gerado pelas ômicas realmente se aplica como via de sinalização na planta. Entendi. Caminhando para o final, eu gostaria de saber a sua perspectiva da sua área. Você já comentou um pouco que você sempre tem em mente do que vai crescer, quando você comentou da Arabidopsis. Atualmente, você tem em mente onde, mais ou menos, a sua área vai poder crescer em perspectiva futura, daqui 5, 10 anos? Não, tem. Eu já tô preocupada com isso. Primeiro, eu fiz muita ciência fundamental. Sim. E adoro a ciência fundamental porque ela esclarece mecanismos básicos. E eu acho que, como ser racional, nós temos o direito de conhecer a natureza, de desvendar a natureza. Isso é nosso direito. Eu nem sinto que eu deveria ir com a panelinha e ficar pedindo dinheiro para o governo para me fazer pesquisa, porque isso é o nosso direito. Nós somos seres racionais, intelectuais. Então, nós temos o direito de desvendar os mecanismos da natureza. Então, isso eu acho fundamental. Então, a ciência fundamental, para mim, ela pavimenta todo o resto. Ela pavimenta o resto. Só que é o seguinte, ela não pode só pavimentar, ela tem que gerar produtos. Perfeito. Né? Então, nós temos que colocar essa ciência básica em favor da sociedade. Em outras áreas, eu tenho 500 exemplos para te dar. Né? Tudo que você olha em volta, é fácil eu dizer que a ciência é importante, porque se você olhar em volta aqui, todas essas máquinas, tudo isso veio da ciência básica. Né? Tudo. Então, é muito fácil você dar exemplos. Então, não é difícil para ninguém no Brasil reconhecer que a ciência é importante. Então, eu não entendo por que é tão difícil para a sociedade brasileira não valorizar a ciência. Porque, de fato, ela não valoriza a ciência. Sim. A sociedade brasileira não valoriza. Embora ela use a ciência todo dia. Né? Em termos de qualidade de vida, se você não tivesse a ciência desenvolvida, você não teria qualidade de vida. Mas, então, o que eu quero mesmo é trazer todo esse conhecimento adquirido para o campo. Né? Trabalhar com os melhoristas em função de que a gente possa colocar produtos importantes no campo. Uma coisa que é muito importante, o tomate resistente a vírus eu vou conseguir através de genes de suscetibilidade, que eu acho que é a maneira mais correta de seguir. Mas uma soja resistente à seca é extremamente relevante. Então, eu acho que nós temos que realmente usar a nossa ciência para a humanidade. Nós avançamos tanto o nosso conhecimento, é impossível acreditar que existe gente ainda passando fome. Como isso pode acontecer se nós avançamos tanto, né, no conhecimento da ciência? Então, nós temos que usar agora a ciência em prol da sociedade mesmo. Né? Então, para isso, por exemplo, uma coisa que eu sinto que está faltando no melhoramento genético é quando vocês acham aqueles famosos QTLs, né, que dão resistência à seca, por exemplo, né? Nossa, isso é muito importante. Nunca resistência total, vocês já notaram? Né? Porque está sempre faltando, fora dos seus QTLs, está sempre faltando alguma epistasia, algum gene epistático que está lá no outro lado do cromossomo que está alterando aquilo ali e vocês não conseguem pontuar aquele gene corretamente. Então, está sempre faltando alguma coisinha ali. Mas o avanço é muito grande. Vocês têm uma capacidade de conseguir plantas resistentes à seca, né, com os cruzamentos normais. Mas o que eu queria mesmo é que você me entregasse um QTL de, sei lá, não sei quantos KBs, enorme, e falasse assim, Beth, esses genes estão aqui dentro, qual que você acha que são os importantes?
Então, eu tenho a ferramenta, vou ter a ferramenta para te entregar 20 plantas e você vai avaliar quais os genes que estão, inclusive a frequência de importância de cada um deles. Se eles são 50% importantes, 20% importante, 30% importante. E se eles não são 100% importantes, eu tenho a ferramenta no genoma inteiro para você analisar onde está aquele gene que está controlando aquele QTL inteiro. Aqueles outros genes que estão interagindo e controlando aquele QTL inteiro. Então, eu estou numa posição que eu queria muito ajudar o melhoramento, sabe? O melhoramento mesmo. E para isso, o que eu estou fazendo, eu tenho uma ideia, que na verdade é um sonho e que eu acho que vai tornar realidade, é de ter todos os genes da soja silenciados. Tem um germoplasma de soja com todos os genes silenciados e todos os mutantes selecionados, tá? Com sementes de cada um deles. Não em homozigose, né? Porque eu acho que para ter homozigose eu já teria morrido, né, nessa época. Mas em heterozigose que eu posso entregar para você e falar assim, ó, tá em heterozigose, tá? Faça o primeiro cruzamento para você pegar os alelos em homozigose. Essa plantinha aqui está dentro do seu QTL, essa aqui está dentro, essa está dentro. Por favor, faça agora a fenotipagem dessas plantas para você analisar quanto cada uma está contribuindo negativamente, porque eu vou silenciar o gene, então contribuindo negativamente para o seu QTL. E isso vai dizer que esse gene mutado é aquele que você está procurando. Esses dois genes mutados é aquele que você está procurando. Como você vai melhorar isso agora, para tornar mais resistente ainda? Procura os outros que controlam o seu QTL, que nós vamos ter uma resistência maior. Né? Então, eu acho que é o caminho que nós devemos ir para realmente ajudar o melhoramento e conseguirmos um produto bem robusto. Nossa, muito obrigado. Nós precisamos encerrar agora. E queria realmente agradecer pela disponibilidade, por ter vindo, por ajudar e por compartilhar seu conhecimento e sua experiência. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço toda a sua atenção e eu estou muito feliz por estar aqui. Pode ter certeza disso. Eu sempre gosto de falar de ciência. Que bom, que bom. Muito obrigada.